gente, mais um Study Vlog e hoje eu vou levar vocês para assistir a minha aula de Direito Civil. E sim, antes que vocês me perguntem por que eu tô falando de Direito Civil assim, eu detesto essa matéria. Faltam 0 minutos, a aula já começou inclusive, eu vou colocar aqui, né? Para quem não sabe, a minha faculdade começou a usar o Microsoft Teams a partir do momento que a gente entrou em quarentena. Acho que muitas faculdades, inclusive, utilizaram o Microsoft Teams para isso. E é um programa basicamente ruim, porque se a sua internet está ruim, você não consegue ver o professor ou você só escuta o professor. Então, para mim, não está sendo ótimo. Mas é a vida do estudante na quarentena, né, gente? Então, vamos usar o que nós temos e colaborar para que tudo dê certo, as notas sejam boas, o entendimento seja razoável, porque eu acho que eu não tenho rendido tanto quanto eu gostaria. Mas é a vida, né? A gente se esforça ou não se esforça. Comenta aqui embaixo como é que tá sendo sua vida de estudante na quarentena. Reembolso é para o terceiro interessado. Subrogação é o direito do terceiro interessado, tá? Então tá errado. Ele vai se reembolsar. Se subrogar, acaba tendo princípio, tá? Já vai se reembolsar mesmo. Aqui o que eu quero lembrar para vocês é que na hora de reembolsar, ser reembolsado, tá? Ele vai ter que esperar o vencimento, tá? Se porventura ele pagou o quanto de dívida a vencer, vai ser uma semana nova. A pessoa ia poder te cobrar depois. Se você tivesse mais frente mesmo, se você tivesse recebido perdão, a pessoa poderia te cobrar. Quem pegou dívida não pode, né? Só que perdão perdoado, tá? Cuidado só com esse tempo de prescrição, tá? Olha só, tem alguém te devendo. Você tem que praticar atos de cobrança, tá? Porque se reiteradamente, se o tempo está passando e você não cobra, você vai acabar perdendo o direito de cobrar aquilo pela prescrição, pela decadência. Então você tem que praticar atos de cobrança. Coloca lá no recibinho, tá ficando uma parte, manda e-mail para a pessoa cobrando, sei lá, ó, na conta de luz vem lá, né, aí embaixo, né, você não pagou, não vem geralmente escrito, né, devendo pagamento. Tem que praticar atos de cobrança, senão o tempo vai passando e vai entender-se que tacitamente você perdoou, tá? Perdoar a dívida é um direito subjetivo da pessoa, tá? Abrir mão do direito da inércia é um direito subjetivo de cada um de nós, tá? Alguma dúvida, gente? Meu caso concreto 12, vê se tá bom assim, Wesley. Só deixa eu justificar aqui as bolas. Tá. Bom, gente, e aí, né, vida que segue de uma estudante que estava copiando alguns casos concretos, porque eu tenho o hábito de primeiro fazer os meus pelo computador, e aí depois eu copio o que o professor corrige ou dá corrigido, porque geralmente cai o que o professor corrige, né? Então, assim, uma das coisas que eu senti muita dificuldade foi o fato de que na universidade particular, o professor quer que a gente coloque exatamente aquilo que ele deu. E assim, para mim não faz o menor sentido você não expandir a sua mente criativa e objetiva na hora de você fazer a resposta, né? De você formular a resposta. E quando eu digo criativa, é óbvio que eu não tô falando pra gente fazer coisas impossíveis de se entender, mas é geralmente para a gente conseguir formular a nossa questão mesmo, de conseguir responder, de conseguir ler e entender, interpretar aquele texto e ter a oportunidade de colocar no papel
para além das 5 linhas que eles querem que a gente escreva, né? Então eu acho que isso foi uma das dificuldades que eu tive muito grande, principalmente porque na faculdade anterior eu tinha essa autonomia, né, de responder, e eu podia responder quantas linhas fossem necessárias, enfim, não sei se é o estranhamento do curso ou o sistema implementado na faculdade particular e na pública, que são bem diferentes, e é exorbitante a diferença entre eles. Então, método de ensino é muito, muito diferente, é tudo muito igualzinho o professor falou, é tudo muito igualzinho o que tá ali, e eu fico assim, muito perdida porque eu não sei gravar as coisas. Então, comenta aqui embaixo, divide isso comigo, você é uma pessoa que consegue gravar as coisas? Tipo assim, o professor deu aquilo e você consegue gravar a resposta certinha para poder desenvolver durante a prova. Eu acho isso bem ruim, eu sou muito péssima quando é para gravar e colocar tintim por tintim igual ali, sem que nada saia fora dos conformes, né? Sei lá, gente. Enfim, e aí a gente estava aí durante a aula e eu fiquei um bom tempo durante a aula só fazendo caso concreto mesmo, porque semana que vem são minhas provas, estou bem tensa, então eu precisava prestar atenção na aula, mas ela só estava fazendo correção, então eu estava basicamente ali fazendo parte daquela correção, ouvindo ela falar na aula. E aí, como vocês podem ver, o meu caderno de civil, ele é feito na folha A4, folha de papel ofício mesmo, sabe? E uma das coisas que as minhas amigas perguntam é por que essa matéria em específico você fez o caderno assim? Porque eu acho que, como civil é uma das matérias que eu tenho muita dificuldade, eu gosto de estar com o material mais próximo de mim. Então é um material que eu sempre posso estar carregando e depois anexar ele. Como a gente, pelo menos foi isso que eu vi, a gente tem mais até civil 5, né? Se não me falha a memória. Então eu comecei ao semestre passado fazer as matérias assim, porque esse caderno em específico é o de sala de aula. Então o que fica no meu caderno físico, que eu levo para cima e para baixo, são as coisas que eu estudo sozinha. Como é uma matéria que eu tenho muita dificuldade desde o semestre passado, eu optei por fazer o caderno na folha de papel ofício, e aí eu prego aí com esse... Qual é o nome desse pregador, gente? Eu sempre esqueço. Blender? Não sei se é isso não, isso aí eu acho que Blender é alguma coisa de brush. Tô misturando as coisas, enfim, não vou falar, mas é tipo um clipse que tem um nome esquisito. Comentem aqui embaixo, por favor, o nome desse clipse, que não é clipse. E aí eu faço esse caderno, acho que fica super organizado. Eu mantenho o color code, continuo fazendo em 2 colunas. Inclusive eu posso até trazer aqui para vocês como eu faço as minhas anotações, porque muitas pessoas não gostam de fazer anotações em 2 colunas. E eu acho que anotações em 2 colunas, principalmente na folha de papel ofício, você gasta menos folha, então é mais conteúdo que você coloca e fica super organizado no final das contas. Eu já venho fazendo isso há 2 semestres e eu pretendo continuar assim, porque eu acho que é uma forma de deixar o meu caderno organizado e padronizado. Tanto que todo mundo que tira xerox do meu caderno ou copia algo do meu caderno já sabe que é meu, porque eu sou uma das poucas pessoas que faz isso. Então fica a dica para você que quer economizar folha e tem muita matéria, porque o conteúdo é muito extenso, faça em 2 colunas. No início é trabalhoso, mas depois você vê que é muito suave de dar continuidade.
para além de gastar menos folhas, né? Gente, queria comentar com vocês que tem sido uma barreira muito grande estudar EAD. E sim, eu comecei a perceber as dificuldades que são para você conseguir ser um aluno EAD, né? E aí vai a minha nota de repúdio. Eu acho que a gente ainda não está preparado, eu acho que a educação aqui no Brasil ainda não está preparado para implementar um sistema onde é metade EAD e metade, enfim, na sala de aula, igual acontece nos Estados Unidos e em alguns outros países. Eu acredito que para que isso aconteça é necessária a capacitação dos professores, é necessário o entendimento e amadurecimento dos alunos e da família, enfim. Estudar EAD é muito difícil, o seu pai entra no quarto, o vizinho coloca som alto, você tem várias barreiras que precisam ser dribladas e a gente fica nesse meio aí, tentando sobreviver, para além de outras questões, né? Saúde mental, saúde física. Então, minha nota de repúdio é odeio EAD. Então, você fica aí com o meu finalzinho de vídeo. Vão aparecer algumas explicações da professora para a prova semana que vem. O que eu posso fazer para ajudar? Eu acho que não tem motivo de desespero para vocês fazerem prova aqui. Imagina. Amor. Vamos lá. Qualquer problema na condição, a gente vai... Professora, se a senhora quiser a prova, tem que programar. Tá bom. Se vocês quiserem, qualquer problema na nota, a nota ficou muito baixa neste ano, a gente tem uma semana de eleição de prova para isso. Não é motivo de desespero, tá? O que vocês precisam entender é que vocês estão lidando com seres humanos, professores não são máquinas, então pode haver uma condição com a aula. Assim como vocês erram, vocês erram, o professor também pode, tá? Então vocês não são máquinas, o professor pode errar, pode acontecer da gente não ter visto uma questão de deixar muito pontual e para isso existe a revisão. Então, eu acho que a obrigação do aluno comparecer a revisão, tá? Tem aluno que não vai na revisão, depois perde o direito de reclamar, aí não pode reclamar porque não assistiu, né? Assistam a revisão de prova. Só vai para aquele calendário aí, tem alguém que tem um calendário aí? Vamos, por favor. Vê se tem alguém que tem um calendário aí que socorre. Vê se tem uma semana. Tem uma semana entre a V2 e a V3, vê aí pra mim, por gentileza. Enquanto isso, deixa eu ver aqui. Vou dar uma coisa de prova pra vocês. Mas a V2 e a V3 é quando? Então, a semana de V2, salvo engano, começa dia 17. Confirma aí no calendário pra mim, por favor. Isso que eu tô pedindo ajuda de vocês. 17, quarta-feira. Vê a V3 quando começa. Aí a V3. É no dia 24, a V3? Não, a V3 é dia 1º do 7. Então, isso significa que a gente tem uma semana. Isso significa que a gente tem uma semana para correção de provas, tá? Entrem no dia da correção, assistam, tá? E se eu deixei de corrigir alguma coisa, porque mais uma vez eu estou no segundo ano, pode acontecer que a gente tem um prazo muito pequeno para corrigir. Eu jogo um prazo muito pequeno, então pode acontecer de eu não ver alguma questão de deixar de corrigir. Acho que online vai até ser difícil isso acontecer, né? Porque eu acho que o sistema já vai pontuando ali quando a gente deixa. No papel é mais fácil de acontecer, porque a gente está corrigindo ali sozinho, não tem que aula é, que eu estou falando do tema, obrigações da coisa certa e certa. É o foco, tá? É o foco dessa prova no dia da aula, tá? Agora, se alguém tiver que fazer aqui, gente, aí vai ter que ver a matéria toda mesmo, tá? Professora, Pois não. no caso dessas 5 questões, elas vão ser elaboradas uma grande história ou perguntas cruas e secas? São discursivas, são questões discursivas, não entendi sua pergunta, repete pra mim.
ajudando a gente